Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora do jogo do ano, ou pelo menos do semestre. O Corinthians passa pelo Guarani do Paraguai, tem reforço vindo direto da seleção brasileira e algumas dúvidas na equipe. Vamos projetar essa partida? Então seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos? Bom, chegou a hora, o Corinthians encara o Guarani do Paraguai e precisa fazer 2 gols de diferença para se garantir na próxima fase, uma outra pré-Libertadores antes da fase de grupos. Perdeu por 1-0 no jogo de ida, então precisa fazer 2 de diferença. Se devolver o mesmo 1-0 vai para pênalti, se sofrer um gol, por exemplo, tem que fazer pelo menos 3-1. Não é algo muito simples realmente, o Corinthians precisa vencer 2-0, né? Seria um placar mais interessante, mais simples de ser feito dentro das circunstâncias, mas precisa mudar algumas coisas. E por isso o Thiago Nunes já começa a cogitar algumas mudanças de tudo aquilo que a gente havia analisado, especialmente no jogo de ida. Vamos falar da situação do Pedrinho. Pedrinho jogou 80 minutos no jogo contra a Argentina, no último domingo, no pré-olímpico, em que o Brasil precisava vencer, né, para garantir a sua vaga em Tóquio. Pedrinho titular. Voltou na segunda-feira, né, houve aquele problema aqui em São Paulo, né, com muita chuva, o elenco ficou em casa, ele também, né, ficou descansando. E não se sabia qual seria o desgaste físico do Pedrinho em relação à viagem, em relação ao jogo que ele atuou no último domingo e tudo mais, mas ele é um jogador que tem um biotipo muito, embora até nos últimos tempos se falava que o Pedrinho não aguentava 90 minutos, né, não tinha força, mas ele fez um trabalho nos últimos anos, é muito jovem ainda, claro que isso não tem nenhuma relação, mas chegou, treinou e indica que o Pedrinho será titular. O Thiago até chegou a dizer no jogo no Paraguai de que o Pedrinho viria para disputar posição com outros jogadores, que ele precisa entender o sistema de jogo. Realmente ele não tinha atuado ainda, né? Tava o tempo todo servindo a seleção, mas o Corinthians não pode prescindir do talento do Pedrinho, ainda mais no contexto que a gente está vendo da equipe. O Thiago que perdeu o Ramiro, por exemplo, com estiramento no joelho, e aí muita gente pode dizer, não, mas o Ramiro, como é que o Ramiro vai fazer falta? Nesse time do Thiago, ele começou muito bem o ano, e começou a encaixar muito bem taticamente no time, fazendo com que o Luan crescesse, com que o Cantillo tivesse mais liberdade no meio também. Quando ele sai do time, o Thiago, até de forma inteligente, ele muda o seu sistema. Ele coloca 2 atacantes espetados lá na frente, o Janderson e o Everaldo. O Everaldo, que se espera muito, que o ano passado sofreu com lesões, e a coisa até funciona, por exemplo, no clássico contra o Santos, funcionou, no Paraguai já não. Então você precisa fazer a leitura do jogo, né? Você precisa entender como você vai conseguir vencer um adversário jogando em casa, ficando mais com a bola, sendo mais criativo. O Janderson enfrentou muitas dificuldades no Paraguai, porque é um time fechado, ainda mais depois de ter feito 1-0, barrou, né? Colocou as suas linhas de 5, de 10, todo mundo atrás da linha da bola, e o Janderson, que ainda mostra um pouco de afobação por ser jovem e tudo mais, que tem essa característica da vitória pessoal, não conseguiu exercer o seu jogo. O Everaldo me parece um pouco mais pronto para isso. E talvez você confunda a marcação no momento em que você tenha um jogador não com essa característica, mas que centralize mais o jogo, para tentar uma bola na área, para tentar um chute a média distância, para tentar combinar jogadas com o Cantillo e com o Luan. E aí do outro lado, sim, num escape, num contra-ataque, numa velocidade, você abusa da característica do Everaldo. Eu acho que essa é a leitura que o Thiago Nunes está fazendo nesse momento. O Pedrinho, não só pela qualidade que ele tem, mas pela característica do seu jogo, ele está se tornando fundamental para que o time seja escalado com ele. E ele treinou entre os titulares, então dá para a gente dizer que o Pedrinho sim vai para o jogo. É pouco tempo para ele entender a filosofia do Thiago, uma conversa, ele estava acompanhando o Corinthians de lá, já conhece boa parte desses jogadores que aqui estão, você precisa colocá-lo no jogo. Até porque, se a opção for o Janderson, de novo, em qualidade, no aspecto tático, o Pedrinho vai ser muito mais importante. Ainda tem uma pequena dúvida de que talvez o Janderson pudesse jogar na do Everaldo, o que eu acho improvável. Eu acredito que, exatamente por colocar o Pedrinho no lugar onde o Janderson estava atuando, que era aberto pelo lado direito, na esquerda seguirá o Everaldo, que mostrou mais objetividade, mais efetividade atuando naquele lado do campo. Uma espécie do que o Cleison fez em alguns momentos e foi até produtivo enquanto esteve no Corinthians. Depois acabou oscilando e tal, mas o Everaldo é essa figura. O Corinthians precisa desse cara e ele tem sido.
A gente espera muito que o Luan possa desencantar, possa crescer, né? Depois daquele começo muito bom na Flórida, ele oscilou em vários momentos. Já disse aqui que ele tem uma função tática muito importante, voltando para fazer o combate, na marcação, na saída de bola, ele consegue muitas vezes fazer o desarme e deixar com que o Cantillo arme o jogo, mas vai precisar mais da característica criativa do Luan. O Luan vai precisar se apresentar para ser esse cara do toque, de carimbar a bola junto com o Pedrinho e o Cantillo. E o Camacho também, que é um jogador que, quando não tá, faz muita falta ao sistema do Corinthians, do Thiago Nunes, porque ele consegue auxiliar o Cantillo nesse box-to-box, nesse vai e vem para pegar a bola dos zagueiros e tentar chegar até a área adversária. Vai ser um jogo de ataque contra a defesa, em que o Corinthians vai precisar ter muita atenção nos contra-ataques, porque no momento em que o Guarani se fechar, ele vai tentar roubar essa bola e sair. Vai ter que, com uma marcação-pressão, o Corinthians não deixar o Guarani respirar. Não deixando respirar e roubando essa bola imediatamente, essa segunda bola, o Corinthians vai seguir martelando. E seguir martelando significa, né, se o Corinthians tiver efetividade, bola na rede. É o que a gente espera, que no primeiro tempo, por exemplo, o Corinthians já consiga o seu primeiro gol. E aí, na consequência dos fatos, consiga o segundo e, consequentemente, né, com o perdão da redundância, a classificação. Me parece que seja esse o cenário. É claro que tudo isso é uma projeção, né, gente? A bola rola lá dentro e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Além dessa dúvida, que eu nem coloco como dúvida, mas a gente tem que colocar do Janderson ou do Everaldo, e o Pedrinho, para mim, tá garantido no time, tem a questão da lateral esquerda. O Thiago Nunes estava muito crente, estava muito certo, convicto de que o Sid Clay era o seu titular, mas o campo tem mostrado outra coisa. O Sid Clay não está pronto nem fisicamente, ele não está pronto tecnicamente para ser titular do Corinthians. E em contrapartida, o menino jovem, o Lucas Piton, tem aproveitado muito melhor a oportunidade. Então eu acho que daqui a pouco, se você entender que dependendo do jogo, com alguns minutos ou no segundo tempo, que o Lucas não tem sido efetivo, que você precisa do Sid Clay, que tenha alguma qualidade no ataque, no apoio, e pela sua experiência ele possa ser útil, mas eu começaria com o Lucas Piton. E já é cogitado pelo Thiago Nunes também. Então eu imagino que seja Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton. No meio de campo ali, Camacho, Cantillo, Luan, Pedrinho, Everaldo e Mauro Bocelli. E a expectativa de que o Bocelli, com essa bola circulando a área, ele consiga ter mais oportunidades e fazer os gols que a Fiel tanto precisa. Talvez a dificuldade seja exatamente furar esse bloqueio do Guarani do Paraguai, que vai realmente esperar e se retrancar. E aí você tem alternativas como, por exemplo, do Gustavo para jogar uma bola na área, ou no segundo tempo, o Wagner Love, que já entrou na última partida contra a Inter de Limeira, porque é um jogador experiente, que conhece decisão. Se a coisa tá difícil, eu também alçaria a mão do Wagner Love para um segundo tempo começar o jogo, esses 11 que eu falei. E eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? Qual a escalação? Entre essas dúvidas aí, vocês concordam comigo naquilo que eu estou projetando para o jogo? E o que vocês acham que vai acontecer? O Corinthians passa ou não passa? Vale o ano, ou quem sabe pelo menos o semestre. Uma eliminação seria muito ruim. Acho que não interrompe nenhum tipo de trabalho, mas joga o Corinthians por uma Sul-Americana e interrompe a Libertadores antes mesmo dela começar. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto amanhã depois do jogo, hein? Pra gente analisar tudo o que acontecer. Até a próxima. Tchau!